Graça e paz, meus irmãos. Antes de mais nada, antes de eu começar a palavra hoje, a gente vai começar um pouco diferente. Eu vou ler um versículo, alguns já vão entender. Segundo Crônicas 7,14, que fala o seguinte, aqui acho que a grande maioria conhece de cor esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repara que Deus está fazendo uma promessa aqui para Salomão, e ele até fala que ainda que se cerre os céus, ainda que não haja chuva, ainda que os gafanhotos consumam a terra, ou que a peste chegue ao povo, e aí ele faz essa promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero aproveitar e fazer um desafio para você. Começa a orar mais. Começa a buscar mais a presença de Deus, que Deus tem coisas tremendas. E eu vou contar, por isso que eu falei que hoje eu ia começar um pouco diferente. Uma experiência que hoje eu estava extremamente preocupado, porque amanhã eu tenho alguns vencimentos. Hoje a gente está gravando dia 18 de março. E eu tinha algumas coisas para pagar amanhã, e eu falei, olha, não tenho dinheiro para pagar amanhã, estou sem dinheiro para amanhã. Eu tenho até um dinheiro para entrar, mas geralmente esse dinheiro que é para entrar é de inquilino, e o dinheiro só entra semana que vem, e às vezes o inquilino inclusive atrasa, né? Porque o dia de pagamento não geralmente é de dia 19 para frente. E hoje à tarde, quando eu estava olhando, eu estava meditando na palavra, né? Estava orando, e eu falei assim, eu vou abrir o aplicativo do banco, né? Daí eu fiz uma oração, eu falei, Deus, faz um milagre. E milagrosamente o dinheiro entrou antecipado. Esse inquilino nunca pagou antecipado. É isso que eu quero falar para vocês, né? Vale para mim também. Às vezes alguns podem falar, mas uma coisa boba. Mas eu quero falar que Deus responde a sua oração. Deus está preocupado com os mínimos detalhes da sua vida. Mas repara bem o que eu selecionei para até falar sobre esse testemunho. Se o meu povo, né? Ou seja, nós como povo dele, temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que colocar as nossas preocupações perante Ele. Vamos orar então. Ó Pai, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem permitido nas nossas vidas, porque a Tua palavra nos promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós queremos entregar essa palavra, que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler os 14 primeiros versículos, que é a instituição da primeira Páscoa, e fala assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Um detalhe interessante aqui, sabe qual era o mês que ele estava falando? Março. Entre março e abril. E ele está falando aqui uma coisa que às vezes chama atenção para nós, porque ele fala, será o princípio dos meses, ou seja, como se fosse um ano novo. E o que Deus falou muito ao meu coração, é que Ele quer marcar um ano novo na tua vida. Ele quer marcar um ano novo na minha vida. Repara que aqui não era janeiro, não era virada de dezembro para janeiro, mas era março. E mesmo sendo março, ele está falando assim para Moisés: olha, Moisés, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, falando, olha, eu vou fazer algo especial na sua vida e na vida do meu povo. E eu quero profetizar começando falando exatamente isso. Deus tem algo especial para a tua vida. Deus tem algo especial para a minha vida. Mas você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que estar totalmente dedicado e esperando tudo em Deus. Olha o que ele fala então, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, ou ao dia 10, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E repara, eu vou agora de alguns pedacinhos que ele fala. Primeiro, né, falai a toda a congregação, ou seja, uma palavra para todo Israel, dizendo: ao dia 10,
tome cada um cordeiro, segundo a casa dos pais. Ou seja, vai ter um cordeiro, né? E se a família for pequena, convida o vizinho, tá? Para que possa comer junto com o cordeiro. Mas tem um detalhe que é lindo, versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Sabe o que me chama a atenção? Ele está falando, olha, se o cordeiro for muito para uma família, chama o vizinho. E mais, todo mundo pode comer à vontade, porque ele está falando isso, conforme o comer de cada um. Ou seja, ele não está regulando. E é isso que você tem que entender, é uma palavra linda, porque quando Deus está fazendo algo sobrenatural com Israel, que Ele vai fazer o livramento de todo Israel, Ele está falando, o cordeiro é para todos, o cordeiro é para saciar todas as necessidades do meu povo, porque Ele fala, olha, cada um pode comer o quanto for necessário. E sabe o que Deus quer falar para você? Hoje, que você também pode comer do cordeiro, porque no cordeiro você tem tudo aquilo que é necessário. Todas as suas necessidades, todas as minhas necessidades estão supridas no cordeiro. E a própria palavra fala isso para cada um de nós. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós estamos falando, obviamente, de Jesus, né? Então olha que interessante o que está falando. Vamos continuar. Versículo 5. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Repara, né, versículos 5 e 6, ele fala que o cordeiro tem que ser sem mácula, sem mancha, sem ruga, totalmente perfeito. E aí eu vou abrir em 1 Pedro 1, né? Se você puder também, abra aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, sabe o que ele está falando? Que em Cristo nós também temos o nosso cordeiro, tá? Nós temos um cordeiro, só que agora esse cordeiro, ele é mais precioso que de bois, ele é mais precioso do que, como diz aqui, de cabrito ou de um cordeiro comum, porque ele é o cordeiro, e ele também se sacrificou por cada um de nós, porque ele não tinha pecado algum. O que mais que a palavra fala aqui? De pegar esse cordeiro no 10º dia, guardar até o 14º dia, ou seja, estar separado. E esse cordeiro deveria ser sacrificado à tarde. Talvez você esteja curioso, por que à tarde? Era algo que Deus pediu para eles, à tarde, vai sacrificar à tarde, né? Somente à tarde que pode ser sacrificado. Sabe qual horário que Jesus foi sacrificado? A 9ª hora. E a 9ª hora corresponde a 3 horas da tarde. Ou seja, porque naquela época o tempo era contado pelo nascer do sol. Então a partir do momento que nascia o sol, normalmente 6 horas, até 6 da tarde, era assim que eles contavam. A maneira deles contar, quando fala a hora 9ª, tá? É o que? 3 horas da tarde. Quer ver? Vamos abrir em Mateus 27, 46. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que desamparastes? Tá? Ou seja, é a hora que ele está na crucificação. Ele foi para o sacrifício e ele sente a dor, porque às vezes a gente acha que ele como filho de Deus não sentiu nada. Não, pelo contrário, ele sentiu muito, porque ele foi o cordeiro que foi sacrificado por cada um de nós. E ele foi sacrificado à tarde. Está entendendo o que Deus está falando aqui para Moisés? Que deveria ser sacrificado à tarde. Ele já está fazendo uma analogia do que Jesus Cristo faria por cada um de nós.
Aquele sacrifício foi o primeiro sacrifício, mas Jesus foi o maior de todos os sacrifícios, porque Ele sacrificou para você, para mim, e como a palavra diz, que Ele fez tudo isso para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que Deus está falando para você e para mim nessa noite. Por mais que a vida esteja difícil, por mais que a crise esteja lá fora, por mais que a pandemia esteja acontecendo, e a gente não pode negar isso, mas há um grande livramento em Cristo Jesus. E Jesus fala para você que nele nós podemos todas as coisas. Vamos continuar. E tomarão do sangue e colocá-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e com ervas amargosas a comerão. Mas repara, olha o que está falando aqui. Vocês vão aguardar até o 14º dia, vai ser sacrificado à tarde. Vocês vão tirar todo o sangue do cordeiro, né? E vão passar sobre as ombreiras ou sobre os batentes da porta, o sinal de proteção, tá? E ele fala, além disso, vocês vão ter que comer naquela noite, né? Carne assada no fogo com pães asmos. Vamos abrir aí em Hebreus 9, 22, e você vai ver algo interessante. Você vai ver que tudo tem relação. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Ora, vou ler o primeiro também. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Ele está falando do que era feito antes, mas daí ele fala que depois todo o sacrifício foi feito através de Jesus. E aqui, essa analogia do sangue nos batentes, no sangue nas portas, para proteger do anjo destruidor, é exatamente o que Deus quer falar para você. Põe o sangue de Jesus Cristo na tua vida. Deixa o sangue de Jesus Cristo marcar a tua vida, porque ainda que lá fora haja uma destruição, Deus pode te preservar. Ainda que as igrejas estejam fechadas, o céu ainda está aberto. E às vezes a gente pensa que pelo fato da igreja estar fechada, Deus não pode mais agir. Deus continua podendo agir na tua e na minha vida. E Deus ainda é Deus de milagres. E aí ele fala isso, olha, vocês vão comer naquela noite carne assada no fogo. Repara que é no fogo, mas já não tem mais sangue. Com pães asmos. E aí vem uma curiosidade, por que fogo? Por que ele fala que é assado no fogo, sendo que o povo de Israel não tinha esse costume? O povo de Israel, o costume deles era cozinhar as carnes e não assar. Mas aqui a representação é assado, né, ou no fogo, por causa da ira de Deus. Porque é a mesma coisa, alguém tem que pagar o preço pelo pecado. E se alguém não paga esse preço, a própria palavra fala que aqueles que infelizmente não aceitaram a Deus, não seguiram a vontade de Deus, vão ficar no fogo do enxofre, no inferno, e vão queimar para sempre. Aí você vai entender, mas qual a analogia que você está fazendo? A analogia que a Bíblia mostra para cada um de nós, que a carne do cordeiro foi sacrificada no fogo, representando que ele foi até o inferno para poder dar vitória para cada um de nós. A representação para Moisés era essa: a carne tem que ser consumida no fogo, com pães asmos, né? Ou seja, pão sem fermento, e ervas amargosas. Essas ervas eram para eles lembrarem do que eles já passaram no passado. E sabe, parece que de vez em quando a gente precisa experimentar de ervas amargosas mesmo, ou amargas, porque às vezes a gente esquece de tanta coisa que a gente já passou e Deus deu livramento, né? Às vezes a gente parece que Deus deu livramento, você esquece dos seus sofrimentos que você já teve lá atrás. Você deveria lembrar todo dia que você já teve um dia como escravo, que um dia eu já fui escravo, e a vida como escravo não tinha graça nenhuma, mas de vez em quando a gente esquece que a gente já foi escravo, escravo do pecado, escravo dos nossos desejos, escravo do mundo, e agora a gente tem alguém que cuida de cada um de nós, porque alguém fez o sacrifício, e fez o sacrifício de sangue, porque todo pacto, né? Todo pacto antigamente era feito pelo sangue, e aqui a palavra mostra bem claro, pelo sangue de Jesus, nós temos mais que vitória, nós somos mais que excelentes em Jesus Cristo. Olha a continuação, ele fala, naquela noite comerão, não comerão, versículo 9, não comerão nada cru,
nem cozida em água, que era o costume deles, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com toda a fressura. Sabe o que é isso? Vai o corpo inteiro, não vai tirar absolutamente nada. E sabe por que vai o corpo inteiro? Porque Jesus foi assim, foi o corpo inteiro, nem um osso sequer foi quebrado, né? Quando ele vai para a cruz, nem um osso dele foi quebrado. Aí ele fala ainda mais, versículo 10: nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E olha, eu vou profetizar sobre a tua vida, porque olha o que Deus está falando aqui para Moisés, para ele alertar o povo. Vocês vão comer, mas quando vocês forem comer, vai ser uma festa, porque vai ter cordeiro para todo mundo. Se o cordeiro for muito para a tua família, chama o vizinho. Que bom seria se a gente fizesse isso, hein? Porque tem cordeiro para a nossa família, mas tem cordeiro também para os nossos vizinhos. Ou seja, há esperança para outras pessoas também. E há um convite de intimidade, porque você vai notar que você só convida para ir na sua casa almoçar, jantar, quem você tem um relacionamento. Você não pega uma pessoa que está passando pela rua, simplesmente do nada, não conhece e fala assim: vem almoçar comigo, vamos ceiar juntos hoje. Você já viu alguém fazer isso? Não. Você só convida quando tem intimidade. E é interessante aqui que Deus está falando: olha, leve essa intimidade do cordeiro para o teu vizinho, leve essa intimidade do cordeiro para outras pessoas. E mais do que isso, todo mundo pode comer à vontade, porque não vai faltar nada. E quando Deus falou isso, eu quero falar para a tua vida, que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, e não vai faltar nada na tua vida, nada na minha vida, nada nas nossas vidas. Por maior que seja a crise lá fora, nós ainda temos um Deus que cuida de cada um de nós. Nós temos um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que abre os nossos olhos para uma nova realidade. E por isso que ele fala: olha que coisa linda, quando vocês forem comer, os vossos lombos têm de estar cingidos. Sabe o que é lombo cingido? Está com cinto. Interessante que naquela época eles não andavam de cinto. Eles só andavam de cinto quando tinha um compromisso, sério. Porque no dia a dia eles andavam com roupas soltas, que era muito mais confortável. Quando eles cingiam, quando eles simplesmente colocavam o cinto, é porque eles iam ter uma grande caminhada, ia ter uma grande responsabilidade, aí que eles cingiam. E Deus está falando para eles: olha, comem, mas os vossos lombos já têm que estar cingidos. Ou seja, você vai comer e vai colocar cinto. Significa, aí tem um mistério, Deus falando assim: olha, pode comer, mas se prepara, porque eu começo algo na vida de vocês. E é isso que Deus está falando para cada um de nós. Olha, pode comer no meu cordeiro, mas se prepara, porque eu tenho algo novo para a tua vida. Esteja preparado para coisas novas. Por isso que ele fala de pôr o cinto. Olha a continuação: os vossos sapatos nos pés. É outra coisa que chama atenção, porque naquela época, quando alguém ia na casa do outro, quando alguém ia jantar, esse povo tinha por hábito deixar os sapatos fora, entrava e não ficava com o sapato para não sujar a casa. E Deus agora muda o hábito, falando o seguinte: olha, quando for entrar para fazer essa ceia, para comer à noite, vocês todos vão estar prontos, vestidos, cingidos os lombos e com o sapato nos pés. Repara que isso tem uma representação enorme. A representação é: vocês vão estar preparados para depois uma retirada. Vocês têm que estar preparados para um novo caminho, e esse caminho é longo. Por isso precisaria estar inclusive com as sandálias ou com os sapatos. E eu quero profetizar na tua vida: Deus vai dar grandes livramentos para essa igreja, Deus vai dar grandes livramentos para o seu povo, mas verdadeiramente o seu povo. Mas esteja preparado para caminhos longos, porque às vezes a gente quer o caminho curto, às vezes a gente quer respostas assim, rápidas, coisas rápidas, e Deus fala: não, eu tenho coisas para você grandes. O caminho pode ser difícil, mas o melhor ainda está por vir na tua vida. O melhor são as promessas de Deus. E repara que aqui ele está falando de sair do Egito para ir para a terra prometida, e o caminho realmente é longo. Olha o que mais que ele ainda fala aqui: e o vosso cajado na mão. Você já viu alguém entrar num jantar de cajado? Você vai falar: nossa, mas que Deus estranho, ele está pedindo para pôr cajado? Sim, porque ele está falando: olha, quando vocês tiverem que sair, vocês vão ter que dar a retirada rápida. E como aquele povo era um povo nômade, um povo semi-nômade, eles cuidavam de rebanho. Então, o que Deus está falando? Olha, quando você sair, você já vai sair preparado para tudo. E é isso que Deus quer falar para você e para mim. Olha, o mundo lá fora está um caos.
Mas a hora que eu começar a dar livramento, esteja preparado para tudo, porque eu estou ao teu lado, porque eu estou presente na tua vida. E isso que a gente tem que entender, que Deus está presente nas nossas vidas. E como diz a palavra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Ainda que lá fora esteja um caos, ainda que lá fora esteja uma coisa completamente de ponta cabeça, Deus está falando que Ele pode colocar a tua vida em ordem completamente. Deus pode te sustentar, assim como Ele sustentou Israel no meio do deserto, fazendo milagres atrás de milagres. Ou seja, às vezes você está apavorado porque você está pensando, essa pandemia vai acabar com a minha vida, vai acabar com os meus recursos, a minha cabeça já está pirando, eu já não estou aguentando mais nada. E Deus fala, aquieta-te, prepara para o meu banquete, prepara para o grande livramento que eu vou fazer na tua vida, mas passa o sangue nos beirais da tua porta, passa o sangue nos beirais e come do meu cordeiro, faz uma festa, porque eu começo um novo tempo na tua vida. Olha o que mais que ele fala aqui, versículo 12, final do 11, antes de tudo, e comereis apressadamente. Repara bem essa palavra, a Bíblia tem uns detalhes lindos. Comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E Páscoa do Senhor, sabe o que significa a primeira Páscoa? Passagem, livramento para uma nova vida, porque eles vão sair de ser escravos para agora terem liberdade. E Deus manda falar para você, olha, eu quero tirar você das suas angústias, eu quero tirar você da escravidão de um mundo capitalista, eu quero tirar você dos seus medos, das suas dúvidas, e você entender que eu sou a tua liberdade, eu sou a tua sustentação, eu sou sobre a tua vida. Tanto é que eles vão para o deserto e Deus sustenta eles em tudo. Tem carne, tem codornizes, tem maná, tem água. Detalhe, no deserto. Por quê? A palavra fala que eles foram pelo deserto. Eles foram um caminho tranquilo. Não, eles foram pelo deserto. E a palavra ainda fala mais, que de noite tinha uma coluna de fogo para aquecê-los, e de dia uma nuvem acompanhando. Olha que coisa linda, uma nuvem acompanhando eles, para que o sol castigante não acabasse com eles. Repara, isso é um milagre muito grande, porque como é que alguém pode passar pelo deserto, né, e ser sustentado no deserto? Deus está falando para você e para mim, eu posso te sustentar no deserto, eu posso fazer maravilhas na tua vida no deserto, mas você tem que acreditar na minha palavra, você tem que depender do Cordeiro. Por isso, saia apressadamente dos seus medos, das suas dúvidas. Essa palavra veio muito ao meu coração. Olha o que ele está falando ainda, versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo, porque eu sou o Senhor. O Egito pagou um preço muito alto. Todos os primogênitos foram mortos, inclusive os animais, porque realmente foi a última praga. E sabe que Deus quer falar? Praga alguma chegará sobre a tua vida, se o sangue de Jesus estiver no batente da tua vida, da tua casa, das tuas portas. Sabe, às vezes a gente esquece, a gente deixa Jesus em segundo, terceiro, quarto plano. Às vezes a gente faz de Jesus simplesmente um ritual. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: o meu povo. Olha a continuação: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Olha que coisa linda. Ele está falando, quando eu perceber que tem sangue na porta, lá não entra praga nenhuma, lá está protegido. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Sabe, eu estou vendo muito o Egito sofrer hoje em dia. O mundo todo está sofrendo, mas Deus tem uma promessa para você, falando: olha, ainda que o mundo todo sofra, Deus tem uma palavra de promessa para você. Deus cuidará da tua vida, porque Ele continua sendo Deus. Assim como Ele guiou Israel pelo caminho do deserto e sustentou, e Ele estabelece esse tempo como a Páscoa, como uma passagem, um novo tempo, um tempo de livramento. Eu também enxergo esse tempo que nós estamos passando como um tempo de livramento para o povo verdadeiro de Deus, para o povo que verdadeiramente busca a presença de Deus e espera em Deus, porque lá fora a gente não pode esperar absolutamente nada. É uma palavra que conforta o meu e o seu coração. Olha o que mais que fala: e este dia, versículo 14, vos será por memória, e celebrar-vos-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Por quê? Por causa que Deus deu livramento. E Ele está falando: olha, isso vai ficar marcado.
Isso começa um novo ano, um ano de promessas, um ano onde vocês vão sair da posição de escravos para serem livres. Vocês vão sair de uma posição de nômades ou semi-nômades para vocês serem agricultores. Sair de uma terra onde vocês viviam de esmola do Egito. E agora eu vou levar vocês para uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Repara que são coisas completamente antagônicas. Porque sai de uma posição de escravo para ser livre. Sai de uma posição de ser nômade ou cuidar só de rebanho. E agora vai ser agricultor. Você tem até uma nova profissão. Sai de uma posição onde não tinha absolutamente nada. Tá? Ou seja, dependia de esmola dos outros, dependia de o Egito dar algo para sobreviver. E agora ele fala, mas eu vou levar vocês para uma terra fantástica, onde mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus para Israel, mas essa também é a promessa para você. Você crê que mesmo no meio da pandemia, Deus pode fazer milagres na tua vida? Pode fazer milagres na minha vida? Então vamos pegar algo aqui para você entender. Abre aí pertinho, Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Olha que coisa. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. E aqui tem um detalhe lindo, que estava mais perto. Traduzindo, Deus não pegou o caminho mais curto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Deus pega um outro caminho. Porque se ele pegasse essa terra, tá, eles iriam passar pela terra dos filisteus. Iriam ter que enfrentar a guerra imediatamente. E sabe o que acontece? Eles não estavam preparados para a guerra. Porque eles eram escravos. Eles não tinham preparação para a guerra. E Deus está falando aqui, olha o versículo 18, daí eu vou explicar tudo. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Sabe o que Deus falou? Olha, eu não peguei o caminho mais curto, porque se pegasse o caminho mais curto, ia ter que enfrentar a guerra logo de cara. E eles não estavam preparados, porque eles sempre foram escravos. Então Deus fala, eu vou fazer um outro caminho, preparando eles para a guerra. Por isso que eles vão passar pelo meio do deserto. No deserto eles iam entender que Deus estava fazendo algo maravilhoso. E eles iam começar a aprender. Entenda o que Deus está falando. Que vários desertos que nós vamos passar, Deus está te preparando para coisas maiores. Várias coisas que Deus está começando a permitir na sua vida. Por que Ele não pegou o caminho mais curto? Porque Ele está te preparando para coisas maiores. E às vezes você quer já as coisas maiores sem preparação nenhuma. Isso não dá. Não tem como. Se você acabou de sair de uma posição de escravo, infelizmente sua mente ainda é de escravo. Sua mente ainda está dependente daquilo. Aí você entende umas passagens, por exemplo, voltando para o Novo Testamento, quando Jesus encontra aquela pessoa, aquele homem que está 38 anos parado ali, dependendo de alguém, de favor dos outros, Jesus faz uma pergunta muito séria que alguns de vocês devem lembrar, quando ele fala, queres ser curado? Aquela pergunta para mim e para você, se você olhar ela a grosso modo, o que eu costumo dizer de chapada, você vai falar, pergunta mais idiota. Se a pessoa está ali, é lógico que quer ser curada, mas a pergunta de Jesus é muito mais profunda. Você está preparado para começar, depois de 38 anos acostumado a viver de esmola, você está preparado para uma vida nova? Você está preparado para eu te habilitar a ter outras habilidades que não seja ficar dependendo de esmola? E é isso que Deus está falando para você e para mim hoje. Eu vou tirar você do Egito, mas você não pode ficar dependendo de esmola das outras pessoas. Tem gente que depende de esmola material, esmola sentimental, esmola espiritual. Você depende que o outro ore por você. E Deus está falando, não, eu tenho coisas novas para você. Eu vou falar através de você. Eu vou falar com você. Você não precisa de outras pessoas para ser abençoado. Você precisa de Deus para ser abençoado. Você precisa da palavra de Deus. Você não precisa de intermediários, porque o nosso único intermediário entre nós e Deus é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele já morreu por você. Ele já morreu por mim, exatamente para que você tivesse vida e vida em abundância. Repara que, por isso que Ele não pegou o caminho mais curto, porque Ele estava preparando aquele povo para grandes guerras. Estava preparando para coisas melhores. E é isso que quando eu estava meditando esses dias, Deus falou, olha, eu estou preparando o meu povo para coisas maiores. Por isso que eles estão começando a enfrentar algumas lutas. E eu vou te dar uma notícia, isso é só o começo. Porque talvez você vai ter lutas muito mais difíceis. Mas eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aquele que começou a te armar, te preparar para coisas maiores, também vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida.
E para terminar, se você puder, abra a tua Bíblia. Hoje eu falei que eu ia começar um pouco diferente. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ver como tudo isso começou, porque aí você vai entender como que Deus pode começar um grande livramento. E disse o Senhor, ele está falando com Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Primeiro ponto, Deus, ele aparece na sarça, chama a atenção de Moisés. Moisés vai lá olhar porque tinha um fogo na sarça e a sarça não pegava fogo, efetivamente, a sarça não queimava. Isso chamou muita atenção de Moisés. E quando Moisés vai lá, né, ele chama Moisés e fala algo interessantíssimo, né? Ele fala para ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse, agora que é o versículo 7, vou repetir o versículo 7 para te abençoar. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Repara, do meu povo. Deus está olhando a tua aflição. Deus está olhando a minha aflição. E Ele está buscando verdadeiros adoradores que se importem com Ele, que busquem a presença dEle e que coloquem sobre Ele todas as nossas lutas. Porque, olha bem o que Ele está falando: tenho visto, e de que maneira? Atentamente. Sabe o que é ver atentamente? É ver nos mínimos detalhes. Não é aquele que fala assim: olha, Sérgio, você está passando por problema, ainda bem que não sou eu. Não, não é isso. Ele está falando que Ele vê as suas lutas. Algo que ninguém vê, a minha luta, a sua luta. E às vezes você tem aquele sentimento de ninguém sabe o que eu estou passando. Deus sabe. Deus está olhando atentamente. Tem gente aqui que está orando pelo seu marido há anos. E eu sei. Eu não sei porque você falou isso para mim, mas eu sei porque Deus tem falado para algumas pessoas já no seu coração. O seu marido vai voltar para a casa de Deus, mas você tem que esperar em Deus. O caminho é longo, mas Deus vai fazer um milagre. E você ainda vai dar testemunho aqui na frente, falando: olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Olha, eu estava orando pelo meu marido, passou muito tempo, mas Deus cumpriu a promessa. Porque Deus está olhando atentamente a aflição do povo dele. E eu sei que tem gente aqui orando por isso, e volta a insistir: não porque ninguém me contou isso, mas porque Deus tem grandes promessas, e Deus falou isso ao meu coração. Olha o que mais: meu povo que está no Egito. Então, primeiro ponto, tenho visto atentamente. Segundo ponto, tenho ouvido o seu clamor. Repara, primeiro ele falou que ele tem visto. Segundo, que ele tem ouvido. Ele também está atento às suas orações. Além de ele enxergar o que está acontecendo com você, ele ouve a tua voz. Sabe, às vezes ele está num mundo onde ninguém às vezes quer ouvir ninguém. Ninguém quer saber da vida do outro. Mas é interessante que nós temos um Deus que na maior posição, né, no destaque que ele tem, Ele se importa com cada um de nós. Tanto é que ele fala: eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, por causa daquelas pessoas que andam judiando de você. Outro ponto: conheci as suas dores. Repara que Deus é esse. Ele conhece as suas dores. Ele sabe quando você tem gota, quando você tem problema na próstata, quando você tem dor de cabeça, quando você tem enxaqueca, quando dá dor na coluna, quando você tem vergonha de levantar e falar para os outros que está doendo a coluna, e às vezes até dores emocionais, porque muitas vezes essas dores emocionais doem mais que qualquer outra dor. Sabe, é dor da humilhação, é dor de a pessoa desprezar você, é dor de você simplesmente ser colocado de escanteio. Mas conheci as suas dores. E aí eu volto para o Novo Testamento, quando a palavra de Deus fala: nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas dores, que conhece todas as nossas lutas que ele sente. Porque às vezes você poderia falar: mas na posição de Deus ele não sente absolutamente nada. Em Jesus Cristo, Deus sente. Por quê? Porque ele passou por toda a humilhação, por todo o sofrimento que um homem podia passar. E por isso que ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque venceu o mundo. E quando Jesus fala isso, ele também foi abandonado, ele também foi traído. As mesmas pessoas que bateram palma para ele, muitas vezes foram as mesmas que falaram: crucificam. Repara que ele podia ter tudo quanto é motivo como homem, de falar: olha, a maioria me decepcionou, todos me decepcionaram. Mas ele não fala isso. Até na hora do sacrifício, ele fala, né: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele cumpre aquilo que tem que ser feito na vida dele, para que você e eu tenhamos vida. E é isso que você tem que entender aqui,
nós temos um sumo sacerdote que sabe as nossas dores como homem. Ele sabe o que é sentir humilhação. Ele sabe o que é sentir necessidade e as pessoas nem estarem aí com a sua necessidade. Ele sabe quando você é enganado, traído, porque é um dos piores sentimentos que tem. E repara, me chama a atenção demais, porque quando Judas traz Jesus, alguns de vocês devem lembrar, Judas se aproxima dele, dá um beijo, e Jesus não fala isso ironicamente, mas ele fala: por que fizeste isso, amigo? Essa palavra amigo me choca muito, porque não é aquela palavra amigo no sentido sarcástico, amigo, hein, amigão, hein, valeu, hein, por me trair. Não, não é isso. Ele está falando no sentido de Judas, apesar de tudo que você fez de errado, eu ainda te amo, ainda há esperança para você. E repara, se Jesus trata alguém como Judas assim, ele como nosso sumo sacerdote, sabe o que ele está falando? Há esperança para a tua vida. Não importa o que você fez no teu passado, o que importa é se você assume um compromisso daqui para frente, se você coloca tudo isso no altar de Deus, porque como ele diz, ele está ouvindo o seu povo. Sabe? Ele não está se importando com o que já aconteceu. O que já aconteceu, já aconteceu. Peça perdão a Deus. Toma um novo caminho. Olha o que mais que ele fala, né? Versículo 8. Depois de que ele falou que ele tem visto, tem ouvido e conheceu as dores, ele fala: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Olha que lindo. Ele fala: eu desci pessoalmente para livrar esse povo. Nossa, quando Deus falou isso para mim, ele falou: olha, eu vou dar livramento, mas para o meu povo. Para o meu povo ainda há livramento hoje. Por maior que sejam as lutas lá fora, por mais o caos que esteja lá fora, Deus tem um grande livramento para a tua vida. Você acredita, meu irmão? Você acredita? Porque Deus tem tudo isso. E aí, para terminar, ele fala outra coisa linda. Ele fala: vou livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, repara, até aqui é subir, né? Daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, no lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Mas a promessa está aqui: eu vou fazê-lo subir, não vai fazer descer não, porque até existe um ditado lá fora que fala, né, que para descer todo santo ajuda, mas pode saber que não é santo de Deus, porque Deus só ajuda a sua vida a subir. Deus não é aquele Deus que gosta de colocar você para baixo, ao contrário, Deus gosta de trabalhar na tua vida para que você esteja em ascensão, e não para você ser colocado lá embaixo, não para você ser humilhado, né? Mas exatamente ao contrário. E aí ele promete algo lindo, que ele fala: eu vim para tudo isso, e para levá-los para uma terra mais alta, uma terra boa, uma terra larga, ou seja, tem espaço para todo mundo. E aqui tem uma coisa que é linda: uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra que tudo dá, ou seja, vai ter vida e vida farta. Essa é a promessa para você. Essa é a promessa para mim, que Deus pode te dar uma vida completamente diferente. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou muito ao meu coração, falando: olha, eu instituí a Páscoa porque eu comecei um ano novo com eles. Eu tirei eles da escravidão. E Deus pode tirar todos nós da escravidão. Às vezes alguns de nós estão escravos emocional, escravo de carinho, escravo do capitalismo, né? Tem muitas pessoas sendo escravos de várias coisas, mas nós podemos ser livres. Inclusive livres dos nossos medos, livres de nós ficarmos na dependência, porque às vezes você fala: nossa, eu dependo daquele emprego, e Deus manda falar para você: você não depende daquele emprego, você depende de mim. Você não depende do teu patrão, você depende de mim, porque Deus pode fazer milagres, e Ele está falando que Ele pode começar um milagre hoje, porque assim como Ele instituiu a Páscoa, e a Páscoa é passagem, Ele pode instituir uma passagem de uma vida nova para você e para mim. Por isso que eu termino novamente lembrando como eu comecei hoje, quando fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repara que promessa linda, porque essa promessa tem um contexto enorme. Leia, né? Porque geralmente a gente gosta de 2 Crônicas 7,14, mas a gente esquece de ler o versículo 13, quando ele fala: olha, se eu fechar tudo, se eu fechar o céu, se nada der certo, ou seja, se tudo está contrário, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar perante Deus, eu ouvirei dos céus. Repara o que a gente terminou falando, que Deus estava ouvindo o seu povo, sabe? A gente não tem que ser povo de pastores,
povos de líderes, povo de fulano, de beltrano, mas povo de Deus. A gente não tem mais, a gente tem que começar uma época que a gente tem que esquecer placa. Placa não salva ninguém. Placa não leva nós a lugar nenhum. Às vezes a gente fica muito preso a placas, mas nós deveríamos estar presos a Jesus Cristo. Nós deveríamos estar totalmente sendo guiados por Ele, porque Ele é o nosso Cordeiro. Ele é aquele que sacrificou. Ele é aquele que chegou e falou assim: olha, a partir de agora vocês vão ter uma grande festa. E essa festa vai ser festa de fartura. É interessante, porque Deus nunca foi de fazer festa mirrada, festa controlada. Você já foi em alguma festa controlada? Eu já. E eu tenho certeza que alguns de vocês também já. Mas quando Deus dá uma festa, é uma festa mesmo, daquela que não falta absolutamente nada. Repara que quando a gente falou de Páscoa e falou de cordeiro, Deus até falou: olha, se o cordeiro for muito grande, chama teu vizinho. Eu falei: que lindo! Chama o vizinho, porque vai ter cordeiro para todo mundo. E é isso que a gente tem que entender. Tem cordeiro hoje para todo mundo. Todos aqueles que aceitam. Todos que aceitam. Porque a palavra de Deus fala bem isso, né? Que Deus enviou o seu Filho unigênito. Olha que coisa. Uns conhecem de cor esse versículo, João 3,16. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é interessante porque a gente usa só esse versículo para conversão. Mas não é só para conversão, lógico que é especialmente para conversão. Mas se você crê, você não vai perecer nessa crise. Se você crê na palavra de Deus, porque Ele é o teu cordeiro, porque Ele é aquele que cuida da tua vida. Vamos orar. E se você tiver alguma coisa que ainda está te atormentando, alguma coisa que está atrapalhando sua verdadeira comunhão com Deus, coloque isso diante de Deus. Se você tem ainda algum pecado, você não precisa contar para mim, não precisa contar para a pastora Célia, não precisa contar para o Márcio, não precisa contar para ninguém. Se você quiser até conta. Mas coloca isso diante de Deus. Coloca isso no altar e fala: Senhor, eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser dessa maneira. Olha, o mal, assim como Paulo chegou a falar, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E aí Paulo chega a uma conclusão: maldito homem que sou. Sabe por que ele fala tudo isso? Para ele não confiar nele mesmo, mas para ele confiar totalmente no Espírito Santo. E quando Paulo assume isso, a vida dele muda e muda completamente. Deus está falando: sua vida pode mudar. Hoje pode ser a passagem. Eu posso começar um novo ano. Você vai falar: mas a gente está em março, eles também estavam em março. Eles também estavam em março. E dali para frente foi a comemoração da Páscoa, porque significando passagem. Deus quer dar uma passagem completamente diferente para a tua vida, de você largar a mão de ser escravo e viver uma nova época. Vamos orar então. Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que tem ministrado coisas para nós, Senhor. Só o Senhor pode trazer liberdade para nós, só o Senhor pode liberar, e a Sua palavra também nos fala que nós não nos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor, nós queremos ser renovados através da nossa mente, ó Pai, porque alguns de nós talvez não esteja conseguindo dormir, alguns de nós não está tendo sossego, alguns de nós estão sendo bombardeados pelas notícias e tem deixado isso com medo do desemprego, medo da doença, medo da solidão, medo de ser abandonado. Mas através dessa palavra, o Senhor tem falado coisas sobrenaturais que o Senhor tem ouvido, o Senhor tem visto, o Senhor tem sentido, e que o Senhor ia nos livrar. E assim como falou para Israel, que o Senhor ia levar cada um de nós para uma terra melhor. E detalhe, uma terra que mana leite e mel. Sabe, é isso que eu tenho entendido, e isso que o Senhor tem prometido, que o Senhor tem feito milagres. Nesse dia o Senhor fez um grande milagre na minha vida, que o Senhor tem respondido. Eu estava preocupado com o dia de amanhã, de contas para pagar, e o Senhor já fez um milagre. Eu tenho só a agradecer. E para ser bem sincero, o Senhor tem feito milagre atrás de milagre, porque o Senhor tem falado para mim que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E eu sei que o Senhor vai fazer isso na vida dos meus irmãos também, porque o Senhor não vai começar algo e parar no meio do caminho, até levá-los à terra prometida. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. O Senhor tem promessas, o Senhor tem milagres. Começa algo novo na vida dos meus irmãos, ó Pai. Não porque eu seja especial, mas porque o Senhor é especial. Porque o Senhor ainda continua sendo o eu sou. Aquele que não era, aquele que ainda é e há de ser por toda a eternidade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e guarda essa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e ainda você vai dar testemunho. Amém.